Fala pessoal, Douglas aqui, e conforme prometido no vídeo passado eu vou mostrar para vocês como estão as questões do canal DNOS, né? Será que tá muito sujo? Não tá? E olha só, aqui estamos na esquina da PR-412 com a PR-407. Então essa região aqui, na verdade, nem Matinhos é. Essa região aqui é Pontal do Paraná. Mas eu resolvi gravar desde aquela seção da PR-412 com a 407, que na verdade influencia, querendo ou não, as pessoas que estão nessa região aqui. Então dá mais de 14 quilômetros dos canais DNOS. Não é exatamente só o DNOS que eu estou gravando aqui, até porque eles subdividem. E para as pessoas que moram aqui na região, fica fácil de entender. Só que se você é de Curitiba, de Londrina, de Ponta Grossa, enfim, da região do norte do Paraná, acaba que não conhece muito bem a região e por isso eu preciso passar algumas informações um pouco mais abrangentes para vocês, para situar um pouco do que eu estou falando e por que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Na verdade, são informações importantíssimas para as pessoas que têm casa aqui e para as pessoas que moram aqui na região. Só que apenas filmar e mostrar aqui para vocês, ó, o canal tá limpo ou tá sujo, não vai fazer tanta diferença. Entretanto, é interessante vocês entenderem por que esse canal é tão importante e eu vou mostrar algumas informações aqui para vocês antes mesmo de mostrar o canal, para ver se tá limpo ou não, para que vocês se situem dessa região e exatamente por onde que ele passa, tá bom? Lógico, né? Ele margeia aqui a PR-412, entretanto, com as imagens de satélite que eu vou mostrar para vocês na sequência, ficará mais fácil. E olha só, justamente nesse ponto aqui, onde tem essa caixa d'água, é a divisa entre Matinhos e Pontal do Paraná. Então, dessa perspectiva, sentido sul é Matinhos e da caixa d'água, sentido norte, é a região de Pontal do Paraná. Então vamos lá, pessoal, mostrando aqui para vocês, tem a região que à direita aqui Pontal do Paraná, à esquerda Matinhos e seguindo em frente região de Guaratuba. O canal DNOS2, ele é um canal artificial que foi criado justamente para suprir as questões em relação à drenagem, estação de tratamento da Sanepar, etc. Ok? A primeira parte é justamente esse traçado amarelo que eu fiz aqui. Então ele começa justamente onde eu mostrei ali inicialmente para vocês nas imagens aqui da PR-412 com a PR-407, ele se estende até praticamente esquina aqui com o rio Guaraguaçu. Daqui a pouco eu vou mostrar ele para vocês. Ele encontra aqui na parte de baixo uma continuação do canal DNOS. Okay? Esse trecho todo aqui que eu filmei, ele tem 7,6 quilômetros, ok? Então, essa região aqui ainda continua. Obviamente que eu comecei gravando daqui, só que na região de Pontal do Paraná, esse canal do DNOS, ele vai até a região de Pontal do Sul, então ele é bem extenso mesmo, ok? E aqui em cima é o rio Guaraguaçu. Veja só que interessante. Então, tem esse rio aqui. Ele vem, isso daqui é artificial, ó, foi feito pela companhia, foge o nome agora, Departamento Nacional de... Bom, enfim, já foi extinto, então não importa. Mas o DNOS2 é uma sigla dessa questão e é justamente para fazer aqui artificialmente esse escoamento das águas nessa região, para ajudar nas questões de drenagem aqui para a população que mora nessa região. Então é realmente um canal importantíssimo e ele tem que estar limpo o ano inteiro. Não importa o que aconteça, esse canal aqui ele obrigatoriamente tem que estar limpo por todas as prefeituras, né, de Pontal do Paraná a região de Matinhos, obrigatoriamente tem que estar limpo, né, é constante, o ano inteiro tem que estar limpando isso daqui, tá? Porque senão a população chega no final do ano, acaba sofrendo em decorrência das fortes chuvas, pressão negativa em relação às questões com a maré, e daí a região não dá conta, né? Estamos praticamente na mesma cota do mar aqui, então é muito importante esse canal estar sempre limpo. O segundo trecho é justamente dessa esquina, ele percorre aqui, lembrando, né, só situando vocês, essa região inicial aqui é o balneário Monções, tem uma parte de Pontal do Paraná, Matinhos, depois vem Gaivotas, Albatroz, enfim, todos os balneários que tem para essa região. Nessa segunda região que eu gravei, daí pega da região próxima ao, enfim, Pacaraí, Solimar, Marajó, enfim, essas regiões aqui, até próximo à região
do Saint-Étienne, enfim, ali até próximo, na verdade, até o Saint-Étienne, mais ou menos, né? Então esse segundo trecho ele tem 4,8 quilômetros que eu gravei de imagens e posteriormente o terceiro trecho, que ele faz a junção aqui, vem até o canal do Rio Matinhos, que é sim um canal de drenagem extravasor, de macro drenagem, digamos assim, e faz aí encontro com o oceano. Só que, pessoal, na região próxima ao Saint-Étienne, que é mais ou menos nessa região aqui, tem uma problemática, ou sei lá se é problema ou não, enfim, isso daí só os técnicos que lidam com essa parte podem responder, mas em uma dessas partes a água ela corre sentido sul e uma outra parte ela corre sentido norte, por isso que o canal ele tem que estar limpo o tempo todo, porque senão fica complicado, não só para a cidade de Matinhos, mas também para a cidade de Pontal do Paraná, assim como todas essas tratativas e cuidados que precisam ser feitos com o rio Guaraguaçu, principalmente nessa região aqui dos balneários Albatroz e Monções, que envolve aí as cidades de Matinhos e Pontal do Paraná. Então esse canal estar limpo é muito importante e eu vou mostrar agora as imagens de drone para vocês e a gente vai tecendo alguns comentários aqui, ok? Continuamos aqui, o que ainda é a região de Pontal do Paraná, e ao que parece, essa região aqui parece que foi limpa recentemente, até porque a gente vê daqui a pouquinho nas imagens a máquina trabalhando na limpeza. Então essa escavadeira que a gente verá ali na frente, ela é uma das máquinas importantíssimas para essas questões em relação à limpeza aqui do canal DNOS2. Então é fundamental que mais desse equipamento seja adquirido pelas prefeituras, principalmente Pontal do Paraná e também Matinhos, justamente para que esse trabalho ele seja feito com uma recorrência maior, que não dependa de licitação. E como é um trabalho que... Isso daqui é só paliativo, tá, pessoal? Amanhã ou depois vai ter que limpar de novo e assim sucessivamente para todos sempre, amém. É assim que funciona. Então tem que limpar e não pode deixar para a última hora. Então, a última sessão da Câmara dos Vereadores, o presidente dos vereadores, né, da Câmara dos Vereadores, ele falou muito sobre isso e pelo jeito ele estava sendo bastante cobrado sobre essa questão. Enfim, se vocês quiserem, é importante entrar lá no canal do YouTube da Câmara dos Vereadores de Matinhos e olhar a última sessão dessa segunda-feira, ou seja, do dia 24 de novembro de 2025, e verificar lá a fala dele, ok? Bem no final da sessão, ele teceu aí alguns comentários referente a essa questão. E olha só, pessoal, não tem como, nem precisa falar muita coisa, justamente porque as imagens, elas falam por si. Olha só o estado que está o canal. Então, tem trechos que estão um pouco mais limpos e outros trechos que estão absolutamente sujos. Não tem muito o que ser dito. Tá aí, precisa ser limpo. Se der uma chuva muito forte aqui na região, se a maré estiver em período de cheia, o que você acha que vai acontecer com esses imóveis e casas todas próximas aqui ao canal? Vai ter um alagamento aqui e vai ter uma problemática muito grande para todas essas famílias que aqui moram. E daí tem muita gente que, com certeza, olhando essas imagens aqui, vai falar: Douglas, tá vendo que a casa tá praticamente dentro do canal? Eu sei, pessoal. Mais uma vez que o problema já está instaurado, na verdade não poderia ter deixado esses tipos de construções acontecerem aqui, já que deixaram, não houve fiscalização e agora? Ah, mas é invasão, não interessa o que é, tem gente morando ali. Agora a situação está aí, é um problema e esse problema ele precisa ser contido. O recuo mínimo, dependendo da largura do canal, ele pode chegar a mais de 100 metros. Então é muita coisa que precisa, deveria ter tido aí de fiscalização. Tem gente que mora aqui já há 20, 30 anos. Então é perigoso, é complicado, mas a situação está aí. Então essa limpeza aqui ela é importantíssima, porque se acontece alguma coisa, como aconteceu lá na região de Balneário Camboriú, que em torno aí de 30 horas choveu quase 400 milímetros, gente do céu, eu não quero nem pensar na tragédia que seria em relação a essas famílias que moram. Olha só, às vezes quando chove 100, 130, 140, 160 milímetros aqui, em questão de 2 dias já, nossa, a cidade vira um caos. Agora imagina chover
o tanto que choveu lá em Balneário Camboriú, do jeito que é a situação aqui em Matinhos, na região dos balneários, com essas pessoas morando tão perto aqui. Então, realmente, é um problema sério, mas é um problema que tem que ser resolvido. Então, até moradias, quem sabe, populares ou com condições boas sejam aí desenvolvidas e esteja, né, quem sabe, na condição dessas pessoas que moram nessa região comprar, o que eu acho muito difícil de acontecer, até por conta do momento econômico que a gente está vivendo no Brasil de maneira geral, não entrando do lado político, mas falando especificamente de macroeconomia, não é algo tão simples assim você comprar uma casa aí de 200, 300 mil, por mais que tenha aí subsídio, dependendo da faixa que você esteja em relação à renda, mas hoje em dia está ficando complicado, até porque o custo do Brasil está muito alto, as coisas do mercado estão cada vez mais altas, e você, quem sabe, ter aí uma parcela com valor muito alto para fazer o pagamento de um financiamento de uma casa não é brincadeira. Então, tem muitas famílias que não têm condição de comprar. Então, é realmente uma situação complicada, a gente sabe, entretanto, né, o poder público ele tem que suprir essas necessidades. Se tem que limpar o canal, tem que limpar o canal, pronto, acabou. A gente paga imposto para isso também. E mesmo as pessoas que moram de maneira irregular, elas também pagam imposto em tudo aquilo que consomem, né? Aqui a gente chega na esquina com o rio, que eu mostrei para vocês ali com as imagens de satélite, e tem aí o entroncamento dessas duas regiões. E olha só a continuidade, ou seja, na transversal agora, e eu vou retornar esse primeiro trecho que eu estava mostrando para vocês nas imagens de satélite. Anteriormente eu vou retornar para mostrar o que, na verdade, eles andam em paralelo durante aí um trecho de pelo menos 1 quilômetro e pouquinho, ok? Olha só, o entroncamento é justamente nessa posição aqui. Eu vou mostrar para vocês agora até o final, onde ele simplesmente inicia esse canal que vai até o Rio Matinhos daí, ok? Então ele começa lá na região de Pontal, chega até aqui, ele faz uma curva acentuada para a esquerda e chega nesse ponto aqui, bem aqui onde é o residencial Albatroz. Esse prédio que saiu aqui é novo, isso daqui, tá? Esses apartamentos são novos. Então chega nessa esquina, encontra aí o canal DNOS 2. Na verdade é continuidade, né, do canal DNOS 2. Beleza? Então fiquem agora com as imagens de drone, daqui a pouco eu volto para tecer mais comentários. Aqui ele inicia, pessoal. A partir daqui tem aí quadras fechadas. Então aqui que é o início do canal que vai até o Rio Matinhos, sentido sul, ok? E retomando aqui agora, justamente do ponto que paramos em relação à residencial Albatroz,
para vermos como que está dessa região aqui até mais ou menos o balneário Saint-Étienne. Ele faz uma curva não tão acentuada assim, mas ele faz um leve desvio ali e depois ele encontra lá o rio Matinhos, que daí sim é um canal de macrodrenagem, e esse canal de macrodrenagem faz encontro com o oceano, daí as águas das chuvas faz encontro aí com o oceano. E aí a gente continua percebendo o quanto está sujo aqui essa região, infelizmente. Então da região do balneário Albatroz até o balneário Saint-Étienne terão aí poucos trechos que a gente vai perceber que está menos ruim, mas de maneira geral o canal ele realmente está bastante sujo, tá, pessoal? Bastante sujo mesmo. E eu acredito que uma máquina para terminar todo esse trecho aqui, eu não sei qual que é a produção dela, mas vai demorar bastante, hein? Vai demorar aí bastante tempo. Então, as fortes chuvas, elas normalmente iniciam aí perto do final de novembro e vai até aí o carnaval, né? Então, próximo ali a março e abril. Então, a situação aqui não é muito legal, não. Vamos torcer aí para a estiagem ela perdurar um pouco mais, até que, quem sabe, esses canais aí estejam limpos, porque senão, como eu disse, a população ela vai sofrer bastante, principalmente essas da região aqui, entre o trecho do balneário Albatroz, seguindo sentido sul, até chegar ali região do Saint-Étienne e até um pouco depois também. Então, as imagens de drone estão aí, não tem como eu alterar isso daqui ou fazer alguma coisa com inteligência artificial. Se tivesse limpo eu ia elogiar, como não está limpo, infelizmente a gente tem que criticar e cobrar, quem sabe aí, os vereadores, enfim, como eu disse, né, teve falas já nas reuniões aí da Câmara dos Vereadores, entretanto não é o suficiente, a gente quer ver ações e a população cobra, e eu espero que, quem sabe, a Prefeitura de Matinhos aí faça o trabalho que tem que ser feito. Até porque, pessoal, na gestão passada, esse daqui era o tipo de situação que fazia com que no meu canal, por mais que a gente não falasse de política, a gente tinha que vir aqui cobrar, porque é realmente um absurdo. E um ano praticamente se passou e a situação parece que não mudou muito em relação a essa limpeza aqui. Então eu espero sinceramente que essa gestão trate essas questões de maneira diferente, falando com todo o respeito aqui para o atual prefeito. Então eu espero que ele haja de maneira diferente do que a gestão passada fez, porque foi um abandono total, né? Grande parte aí da população pode, e na verdade até por isso o ex-prefeito perdeu. Então veio aí uma nova gestão de alguém que já tinha experiência, até porque já tinha sido prefeito por 2 mandatos. Então é uma pessoa que não pode falar que não sabia, não pode falar que não tem experiência. Quero a resolução dessa questão, assim como toda a parte da população. Todo mundo que mora aqui em Matinhos paga IPTU, tem aí os impostos todos em dia. Eu espero que, sinceramente, toda essa situação esteja o mais perto possível de ser solucionada o quanto antes, até porque, senão, muita gente vai acabar sofrendo por conta das chuvas que virão.
Continuando aqui, a partir do Balneário Saint-Étienne, é justamente nesse desvio aqui que eu falei para vocês. Então é realmente um trecho muito grande. Essa segunda etapa que eu filmei aqui para vocês. Então a primeira etapa foi mais ou menos num trecho de 7,6 km entre ida e vinda. O segundo trecho era ali em torno de 5 km e 600 metros. E o terceiro trecho que eu filmei, pouco mais de 4 km e 700. Então, se não fosse com esse drone aqui, a qualidade do sinal que eu tenho, realmente não ia dar para fazer essa filmagem de 100% do canal DNOS que passa aqui nos balneários de Matinhos, tá? Então não é um vídeo, digamos assim, bonito, não mostra aqui belas paisagens, etc., mas é um vídeo extremamente necessário. E olha só o quão necessário é, porque dessa região aqui a gente percebe como está a região do Saint-Étienne, Balneário Flórida, Praia Grande, Riviera 2, Riviera 1, depois o Flamingo, até chegar lá no Rio Matinhos. Então esse daqui é o último trecho que eu estou filmando e daqui a pouco a gente chega ali no Rio Matinhos, que daí é só o encontro com o oceano, ok? E aqui encontramos o Rio Matinhos, que na verdade é um canal de macro-drenagem, um dos mais importantes da região aqui do Bom Retiro, Flamingo, enfim, dos balneários próximos ao Saint-Étienne. Então, lembrando que eu tinha dito para vocês, da região do Balneário Saint-Étienne, a água corre para o sentido sul aqui. Então chega aqui no Rio Matinhos, as águas elas escoam
sentido à esquerda aqui e vai para o oceano. Só mostrando o sentido contrário para vocês agora, ao fundo a gente percebe, obviamente, a região do centro da cidade e também Balneário Caiobá. Também tem um canal de drenagem que passa por trás aqui, perto do Morro do Escavado, a região, ou Morro do Teleférico, enfim, nessa região ali. E tem aqui a Avenida Curitiba à direita. Então, é um canal bastante importante esse daqui do Rio Matinhos, e é justamente por isso da importância do DNS estar limpo e também do Rio Matinhos. Na verdade, tudo que diz respeito à parte de escoamento pluvial das águas das chuvas, né, que encontra aí o escoamento fluvial, ou seja, tem diferença, né, pluvial, águas das chuvas, e fluvial, água dos rios. Então, o canal Guaraguaçu é muito importante, assim como o Rio Matinhos, que também é muito importante. E daí as águas das chuvas e dos rios encontram aí o oceano. Até por isso, por conta da matéria orgânica que tem dos rios e terra e etc e tal, muita folha de árvore e tudo mais, essa água ali na foz, né, desses rios, elas costumam ser pretas, né? E onde é o oceano costuma ser um pouco mais clara, a não ser que você esteja numa região profunda, digamos assim. Daí, quando a gente percebe aqui nas imagens, elas ficam mais escuras mesmo, ok? Então a gente vê a região de Caiobá, lá, vou dar um zoom aqui só para a gente pegar ali os guias correntes da Avenida Paraná, que lá sim, daí é um canal de macro drenagem artificial que foi feito para a região do centro e Caiobá. Então lembre-se, o valor de 10 milhões de reais que foi contemplado aí nas obras de revitalização. E o restante dos canais de drenagem que a gente tem para os balneários, um único efetivamente é mais perto aqui do centro, que é justamente o Rio Matinhos, que tem aqui os guias correntes do Rio Matinhos, e de toda a extensão dos mais de 14 quilômetros que tem entre o Balneário Flamingo e o Balneário Monções, até encontrar a região de Praia de Leste, não tem um canal de drenagem que era tão necessário ser feito nessas regiões, nesse trecho tão extenso. E do centro e Caiobá até o Balneário Flamingo, ou seja, nessa região que a gente vê aqui, tem 2. E nos 14 quilômetros a gente não tem mais nenhum grande. Obviamente que tem ali os naturais, mas não tem os artificiais, e é isso que os balneários precisavam. Precisam ter canais de drenagem exatamente como esse daqui. Precisa ter pelo menos um ali na região entre o Santa Etienne, provavelmente ali Flórida e Santa Etienne, tem que ter mais um. Na região do Balneário Currais, enfim, perto do Albatroz ali tem que ter mais outro. E lá na região perto de Praia de Leste tem que ter mais um. Então assim, tem que ter pelo menos mais 2 ou 3 no mínimo aqui. Porque os balneários sofrem muito, essas interligações elas precisariam ser muito melhor feitas mesmo, e isso é algo que, quem sabe, são investimentos aí multimilionários, né? Quem sabe se a cidade se desenvolver e começa a ter mais caixa aí, esses problemas em relação a alagamentos eles começam a ser cada vez menos frequentes, justamente por conta desse investimento que é tão necessário para uma cidade que é muito plana, quase na cota do mar aí, que tanto sofre com alagamento. Então, o maior estigma que eu costumo atender das pessoas que normalmente vêm falar comigo quando quer comprar um imóvel aqui na região, ou seja, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, enfim, o questionamento primeiro é, normalmente, preço, e segundo é questão de alagamento. Então, é sempre a mesma problemática. Douglas, essa região que está essa casa situada, que está esse apartamento situado, tem problema com alagamento? Então, assim, eu canso de responder isso. Ok, pessoal? Então, é um vídeo bastante importante, é um vídeo para chamar a atenção, e é um vídeo que eu espero que você que é morador, que é veranista, quem sabe, possa se situar um pouco mais de como que funcionam as questões de drenagem e também como que está a situação do canal de drenagem no dia 26 de novembro de 2025. Ok? Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.